não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e os nossos agradecimentos pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Nós vamos hoje continuar o assunto da semana passada. Nós estávamos nos referindo a um dos capítulos do livro Os Mensageiros, que é o segundo da série de André Luiz. O primeiro, Nosso Lar, o segundo, Os Mensageiros. O prefácio do livro Os Mensageiros, o prefácio de Emmanuel prefacia todas as obras de André Luiz, é datado de 26 de fevereiro de 1944. Ou seja, aqui no Brasil, em plena Segunda Grande Guerra Mundial, Chico Xavier estava trabalhando. Daí também podermos compreender o porquê da doutrina espírita ter vindo para cá, não é? E também o porquê da doutrina espírita, de certa maneira, quase ter sido extinta da Europa. A Europa estava mergulhada numa grande guerra de destruição, na Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945. E Chico Xavier, na pacata Pedro Leopoldo, a 20 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, praticamente na zona rural, Chico Xavier, com pouco mais de 30 anos de idade, estava trabalhando na recepção mediúnica de obras importantes, dando sequência à codificação kardeciana, ou seja, Allan Kardec, reencarnado como Chico Xavier, veio trabalhar na paz aqui do Brasil, que estava muito longe do cenário da guerra que assolou a Europa. Na semana passada, nós estávamos aqui falando a respeito do capítulo 16, no posto de socorro. André Luiz inicialmente tece alguns comentários sobre a natureza existente naquele posto de socorro. Nós não vamos aqui repetir, não é, o que já foi dito na semana passada, mas André Luiz e Aniceto, eles são recebidos lá naquele posto de socorro por Alfredo e por Ismália, um casal. Alfredo era casado com Ismália e eles entabulam um diálogo inicial. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, explicou Aniceto, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. O assunto prossegue entre eles, mas nós vamos nos deter no que gostaríamos de colocar em destaque neste nosso programa de hoje.
André Luiz começa a percorrer os edifícios, as construções existentes naquele posto de socorro, admirando os jardins, admirando os pomares, a intensa movimentação de pessoas, homens e mulheres que iam e vinham. E, de repente, André Luiz, ele se depara com uma tela, com uma pintura. Ele diz assim: admirado fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Vejamos bem, não é? Até os quadros, até as telas sobrevivem além da morte. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Uma daquelas telas chamou a atenção de André Luiz. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz. São Diniz foi um dos pioneiros do cristianismo, foi um cristão dos tempos primitivos, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. São Diniz teve a sua cabeça decepada, foi cortada por uma espada. É uma tela muito famosa, essa tela de São Diniz, não é? Retratando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas. Segundo meus humildes conhecimentos de história, diz aqui André Luiz, intrigado, recordei que vira na terra. Então, naquele momento, André Luiz disse assim: eu vi na terra um quadro absolutamente igual a este. Ele pensou, não se tratava de um famoso trabalho de Bonnet, célebre pintor francês dos últimos tempos? Não é? André Luiz era um homem culto, não é? Ele havia sido na terra o Dr. Carlos Chagas, um médico, um cientista, um acadêmico, um professor, e ele sabia que essa tela na terra pertencia a um pintor francês, a Bonnet, não é? Ele olhou assim, e ele disse assim: a cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. Ele reparou que aquela que ele chamou de cópia, né? Ele chamou de cópia e disse assim: essa cópia é muito mais bela. Ele imaginou. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés. A tela retrata São Diniz. Se vocês entrarem no Google aí, colocarem tela de São Diniz, vocês verão, não é? É uma tela em que ele procura levantar do chão a própria cabeça decepada. Foi o seu martírio, não é? Enquanto os assassinos o contemplavam. Então vamos ver o diálogo que se desenrola a partir daí, no próximo bloco.